Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Querido diácono, querido povo de Deus, somos hoje convidados a celebrar a festa do batismo de Jesus e a recordar também o nosso batismo, que nos torna, então, por esta graça, por este sacramento, nos tornamos filhos de Deus. É por este sacramento que as portas da igreja e de Deus se abrem para nós, para a Ele pertencermos. A palavra de Deus e tudo aquilo que ouvimos neste domingo, nesta Eucaristia, irmãos, nos faz recordar que Jesus foi prometido por todos os seus, todos aqueles que vieram antes dele. Ao longo de todos os tempos, Jesus já é profetizado. O Filho ungido do Pai já é prometido para que possa vir, nascer entre os homens, ser luz das nações, para que possam então, por meio dele, serem guiados os homens e mulheres de boa vontade. Assim, somos nós convidados, irmãos, a acolher este Cristo que se torna o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que existia no Pai, aquele que antes de todos os tempos existia no seio do Pai. Era o Verbo, era a palavra que vem habitar no meio de nós e se torna o Deus presente em nosso meio. Hoje, com a festa do batismo de Jesus, nós encerramos este tempo litúrgico do Natal, que iniciamos lá na véspera do dia 24 de dezembro, e que hoje, com a festa do batismo de Jesus, nós encerramos este tempo todo mágico para nós, este tempo de profundidade do nosso coração, em que nos deparamos com a singeleza de um menino que nasce e que é o nosso Deus, que por meio dele traz a salvação e toda a missão implicada a partir de sua vida. Jesus, o seu nome já traz a sua identidade e missão. Deus salva, aquele que restaura a nossa vida, aquele que restaura as nossas forças, para que possamos então por Ele sermos edificados, para que sejamos então por meio de Sua palavra, por meio de Sua presença então, edificados, chamados a anunciar o Seu Evangelho, esta boa notícia que nós acolhemos no nosso coração e queremos proclamar entre os homens. Somos assim, irmãos, convidados a acolher a paz e a bênção que Deus traz para nós. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, assim nós cantamos no Salmo, pedindo que a bênção do Senhor, que a paz que vem dele, possa então encontrar em nosso coração um lugar onde ele possa vir ao nosso encontro e em nós fazer morada. Se queremos, irmãos, acolher a paz do Senhor, precisamos acolher Deus em nosso meio. E acolher Deus não é somente dizer que estamos abertos para que Ele venha derramar o seu amor, mas a acolher Deus é com a nossa vida testemunhar o amor de Deus entre os homens. É com a nossa vida fazer com que esta paz
possa acontecer no meio de nós. A paz não é algo que somente eu dou ao outro, mas a paz, primeiramente, é algo que eu recebo, é algo que eu torno presente em minha vida e com isso sou capaz de testemunhá-la também aos irmãos. Cristo que vem para governar as nações, Cristo que vem ser luz para todos os povos, por meio do batismo nos confere então, irmãos, a dignidade de nos tornarmos filhos a partir do Filho que é Cristo. E então, ouvimos na segunda leitura que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo batismo, nos tornamos todos filhos de Deus, filhos bem-amados. Nos tornamos então irmãos uns dos outros, onde o nosso cuidado se faz necessário um para com o outro. E quando eu não o faço, eu então, irmão, irmã, me torno indiferente ao mandamento da caridade de Deus, que Cristo estabelece para conosco, porque eu não vejo o meu irmão como alguém que é de fato filho de Deus, assim como eu, como nós rezamos na oração do Senhor, Pai nosso. Se temos um Deus que é Pai de todos nós, somos nele então chamados filhos adotivos, e é pelo sacramento do batismo que isto nos é conferido. É pelo sacramento do batismo que nos tornamos participantes, co-herdeiros da salvação, da graça de Deus, que é derramada no meio de nós. Somos hoje, irmãos, convidados a pedir a Jesus que possa tornar o nosso batismo santo. Ele que não precisava ser batizado, mas para que possa se cumprir a justiça, para tornar santo o batismo, ele entra nas águas do Jordão para tornar aquelas águas santas, para que também o nosso batismo possa então ser purificado. Ser batizado é assumir com Cristo uma nova identidade. Ser batizado, irmão e irmã, é assumir uma nova vida em nosso ser este selo que nos concede a graça pelo batismo, que imprime em nós um novo ser, um novo caráter. Pelo nosso batismo, nos tornamos filhos de Deus e acolhemos a graça de Deus que deseja nos conferir o amor e a bondade para que possa nos conduzir, para que possa nos encaminhar para acolher a verdade que há e só há em Deus. Pelo nosso batismo, irmãos, nos tornamos então discípulos do Senhor. Discípulo que passa a conhecer o seu mestre, discípulo que passa a ouvir a sua voz, discípulo que o tem como pastor e verdadeiro pastor, que guia a nossa vida e a nossa história para que nós possamos acolher a sua voz. Jesus, ao ser batizado, isso ouvimos hoje no Evangelho segundo Lucas, enquanto Jesus rezava, o céu se abre. E isto mostra para nós, irmãos, que para acolhermos o céu em nossa vida, precisamos entrar em sintonia com Deus. Se queremos o céu, precisamos então rezar. Se queremos que Deus fale conosco, precisamos, por meio da oração, se fazer próximo dele, para que neste encontro, neste diálogo com Deus, possamos manter esta intimidade de podermos nos colocar abertos, livres, amigos de Deus, como aquele que fala a um amigo, dizer a ele aquilo que sentimos, para que ele possa acolher a nossa vida e nos dar a graça e a paz para vivermos aqui como filhos bem-amados. Assim como Cristo, que no seu santo batismo ouve do Pai: este é o meu Filho muito amado, nele eu coloquei o meu bem-querer. Pelo nosso batismo, irmãos, somos convidados hoje a renovar esse batismo, a nos colocar diante de Deus na oração e a pedirmos ao Senhor que nos faça compreender, nos faça sentir que nós somos de fato verdadeiros filhos de Deus. Aquele que se sente
bem amado pelo Pai, é capaz de amar o seu irmão. Se você, meu irmão, minha irmã, não consegue amar o seu irmão, o seu semelhante, na totalidade em que Deus nos pede, é porque talvez não abrimos ainda inteiramente as portas do nosso coração para nos sentirmos verdadeiramente amados por Deus. Porque alguém que faz uma experiência de amor com Deus é capaz de doar-se inteiramente para amar também o seu irmão. Que as nossas relações, irmãos, sejam marcadas pela graça de Deus, graça esta que hoje nos visita e que nos convida hoje a recordarmos o dia do nosso batismo, esse dia em que renascemos para Deus e para a igreja, para pertencermos e nos tornarmos então filhos bem-amados. Se pelo nosso batismo nós renascemos e nos tornamos filhos de Deus, precisamos então todos os anos bem celebrar este dia santo em que pelas águas do batismo nós fomos purificados, chamados a sermos discípulos, discípulas de Jesus, chamados a ser testemunhas do ressuscitado. Que a graça de Deus habite hoje e sempre no nosso coração, para que possamos recordar o hoje e o dia do nosso batismo, esta grande festa que Deus nos configura e nos chama a nos tornarmos, também como a Jesus, filhos bem-amados do Pai. Que o nosso batismo, irmãos, seja abraçado com toda a nossa força. Não podemos celebrar o batismo de Jesus, celebrar o nosso batismo, se não arregaçarmos as mangas para colocarmos em prática e desempenharmos a missão que também cada um de nós é chamado a viver. Somos filhos de Deus, chamados a entrar em sua intimidade através da oração, e a partir desta oração, que se abra para nós o desejo de realizarmos através de nossa vida a missão e desempenharmos a vontade de Deus, que nos convida a celebrarmos o seu amor, que dispensa a sua graça e nos faz então acolhermos hoje e celebrarmos esta vida nova. Pelo nosso batismo, somos novas criaturas. Que esta celebração nos faça, irmãos, purificar o nosso coração para abandonar as velhas práticas, mas para que hoje se abra para nós o novo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.